Olá, que o seu dia hoje possa estar debaixo da cobertura de Deus, que o seu dia possa ser maravilhoso, cheio de bênçãos e vitórias, amém? Nós estamos aqui para a nossa live, certamente morrerás, é o tema de hoje. Baseado em Gênesis 2:17, onde diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. E esse pedacinho do versículo nos chamou muita atenção. Por que Deus falou isso? Que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto da árvore do bem e do mal, certamente eles morreriam. Ele falou certamente, ele deu uma certeza. Exatamente, eles morreram sim. E nós vamos ver hoje na palavra como que aconteceu isso. Se Adão viveu 930 anos após ele ser expulso. Veja bem, no segundo dia da criação, Deus criou os céus e tudo que existe no céu. Nesse dia surgiram os anjos, porque há anjos no céu. E nesse dia surgiu todos os anjos. E um desses anjos era quem? Lúcifer. Um querubim mensageiro de Deus, como todos os outros anjos são. Lúcifer era muito bonito, diz a Bíblia. E ele tinha uma alta posição na hierarquia dos anjos. Uma posição bem mais elevada no reino celestial. Isso deixou ele muito, muito orgulhoso, e isso começou a subir a cabeça de Lúcifer. E ele quis construir também um reino para ele, como o reino que Deus tinha construído. E essa foi a queda de Lúcifer. Ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu para entrar em apoio com ele nesse projeto de construir esse reino para ele, acima do reino de Deus. Ele deixou o orgulho tomar conta da vida dele, porque ele era muito bonito e porque ele tinha uma boa posição, uma alta posição na hierarquia dos anjos no reino dos céus. Ele convenceu essa terça parte dos anjos do céu e levou seu projeto à frente. Tanto é que houve uma guerra no céu. Lúcifer, ele provocou essa guerra, porque queria ser a mais do que Deus. Ele queria construir um trono acima do trono de Deus. Foi por isso que Deus lançou Lúcifer fora do reino. Ele queria deturpar esse reino e ele provocou essa guerra. Nunca ia ter um êxito contra os anjos e contra Deus, que é todo-poderoso. Ele foi vencido e injuriado pela derrota dele, pela expulsão dele. Foi embora dessa forma, injuriado. Deus pegou aquela terça parte dos anjos do céu e lançou fora do paraíso, juntamente com ele. Quando Deus expulsou o Lúcifer do céu, ele transformou ele em um dragão horrível. Eu vou deixar todos os versículos depois para vocês estarem lendo sobre ele. Ele foi transformado num horrível dragão.
Por isso lá em Apocalipse fala do dragão que persegue a mulher. Quer dizer, a mulher é a igreja de Deus, é a humanidade. O Lúcifer, ele se transformou nessa serpente lá do Éden. Deus frustrou o plano de Satanás. Injuriado com a expulsão e com a quebra desse plano, porque o plano dele era usurpar o trono de Deus, dominar a Deus e ainda todos os anjos e a humanidade que Deus tinha criado. Esse era o plano de Satanás. Olha só como ele era audacioso. Aliás, ele é. Ele conseguiu uma coisa muito, muito complicada contra a humanidade que Deus criou. Ele se transformou nessa serpente. Ele foi lá convencer a Eva de desobedecer a Deus. Aquela serpente, ela era o dragão transformado em serpente, diz a Bíblia. O primeiro golpe que Satanás deu para começar o seu plano contra Deus, a sua vingança contra Deus, foi lá no Jardim do Éden. Por causa dessa palavrinha que Deus falou para Adão e Eva: certamente morrerás. Deus deu uma certeza que se eles desobedecessem e comessem do fruto daquela árvore, do bem e do mal, que ficava no meio do jardim, certamente eles iam morrer. Quer dizer, Deus colocou eles lá naquele jardim, de tudo eles podiam comer, tudo eles podiam fazer, mas Deus colocou uma ordem para eles cumprir, que da árvore da vida e daquela árvore que ficava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer. Satanás justamente usou isso, porque Eva ouviu de Deus que se ela comesse, certamente ela ia morrer. E Satanás chegou lá e perguntou para Eva: o que é que Deus te disse? E Eva retornou com a resposta que Deus deu. Ele lançou uma sementinha na mente de Eva, a dúvida e o desejo. Satanás, ele aguçou o desejo de Eva. Satanás, ele jurou destruir a raça humana em vingança contra Deus. A coisa que ele tinha mais orgulho era da beleza dele. E Deus transformou ele no dragão horroroso. Ele estava odiado. Além do mais, Deus ainda expulsou ele do reino. Tirou dele aquela hierarquia que ele tinha. Ele era um querubim. Um querubim era o anjo que guardava a excelência de Deus. Além disso, ele ainda era mensageiro, porque todo anjo é mensageiro de Deus. Nessa hierarquia dos anjos, ele era a primícia. O alto nível era dele. Jurou destruir a raça humana, que era a primícia de Deus na criação. Por quê? Porque lá em Gênesis a gente vê que Deus, ele se alegrou em criar um homem. Ele criou tudo através da palavra, que haja isso, que haja isso, que haja aquilo. Mas o homem, Deus, ele pegou e fez com as próprias mãos dele. E fez a sua imagem e semelhança. Imagina o ódio de Satanás em ser transformado naquele dragão. Enquanto o homem tinha a imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo a sabedoria? Satanás, ele nos odeia. Ele só quer a nossa destruição.
Ele chegou no jardim e ele usou isso contra Eva e Adão, que era a primícia da criação de Deus. Não pense que Satanás, ele faz de tudo contra você, não. Na verdade, ele usa você. Ele usa você como joguete para quê? Para atingir o coração de Deus. Ele não está nem aí para você. Você não vale nada para ele. A única coisa que ele tem na mente dele é atingir a Deus. É se vingar de Deus. É somente isso. Por quê? Porque ele não tem mais como se livrar daquela morte eterna. Ele não tem mais perdão. A Bíblia diz isso. Ele não tem mais nenhuma chance, mas o homem tem. Nós temos, através de Jesus. E isso ele odeia. Ele não tem mais alternativa para ser perdoado. O homem sim. E por que o homem precisa ser perdoado? Por causa desse porém lá do Éden. Através do desejo da Eva, através da incerteza da Eva, ele jogou a incerteza na mente da Eva. Quando Deus disse, olha, dessas árvores todas vocês podem tirar fruto e comer, vocês podem tudo aqui nesse jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que fica no meio do jardim, vocês não podem comer, nem tocar. Aquilo gerou a incerteza. Por quê? E ele ainda disse mais, porque do dia em que dela você comer, certamente morrerás. Deus deu a certeza que eles iam morrer. Mas como? Porque essa morte, ela era uma morte eterna. Na verdade, Deus criou o homem para ser eterno, diz a Bíblia. Deus criou o homem para viver a eternidade. E Deus criou o homem para ser conhecedor do bem e do mal. Ele era santo ali naquele jardim, ele não tinha pecado. Ele ia ser levado ao céu. Ele ia morar no reino dos céus com Deus. E ele ia ser eterno como Deus. Mas Satanás, ele estava irado com essa predição de Deus. Ele lançou a própria vontade dele de ser igual a Deus sobre a mente da Eva, naquela dúvida que ele gerou, daquela palavrinha que Deus deixou ali para eles cumprirem. Certamente morrerás se você tocar ou comer dessa árvore, da fruta dessa árvore. E Satanás foi lá, transformado numa serpente, porque ele já era um dragão horrível, como Deus transformou ele quando ele lançou ele fora, e começou a induzir a Eva a desobedecer. E Eva, com aquela dúvida e aquele desejo no coração de conhecer o bem e o mal, o desejo de ser igual a Deus e a dúvida se realmente ela ia morrer, pegou aquela fruta e comeu. Quando ela comeu aquilo ali, eu creio que ela começou a ver tudo diferente. Ela se olhou e viu que ela estava nua, foi a primeira coisa que ela viu. E ela levou e deu para o seu marido. O diabo conseguiu quebrar a eternidade que Deus tinha para nós. Aqui, Satanás, ele conseguiu fazer com que o homem morresse espiritualmente. E o homem realmente morreu espiritualmente, como diz aqui em Romanos 5,12.
Satanás ali, ele estava criando o pecado. Ele criou ali o pecado, porque ele fez com que o homem desobedecesse a Deus naquele momento. Ele criou uma arma contra o homem. Ele criou o pecado e a desobediência a Deus naquele jardim. Através da brechinha que a Eva deu. Ela não conseguiu segurar o desejo e ela não conseguiu segurar a dúvida, a vontade de ser igual a Deus. E até hoje esse pecado vem se repetindo. A descendência de Adão, ela vai se repetindo no pecado e na desobediência. A descendência de Adão e Eva somos nós. E nós sempre desobedecemos. Nós somos mortos. A morte aqui foi colocada na nossa vida. A morte eterna. Por isso é que a gente fala que se nós morrermos hoje, nós vamos para onde? Nós vamos para a morte eterna. Nós vamos para o inferno. É lá onde ficam as pessoas que têm a morte eterna. Então nós não somos vivos mais, como Deus nos criou, vivos como Ele. Mas hoje nós somos mortos espiritualmente por causa da desobediência, por causa do diabo. Porque ele quer usar a raça humana contra Deus, pela injúria de ter sido podado no seu plano horrível de usurpar o trono de Deus, todos os anjos, a raça humana e ainda formar um reino acima do reino de Deus. Era o plano dele e quase conseguiu. Houve aquela guerra no céu, ele foi derrotado e ele foi lançado fora do reino dos céus e transformado no dragão horrível. E por isso ele usa eu e você, se a gente deixar, para atingir a Deus. Por isso eu digo que nós não valemos nada para ele. Mas nós somos preciosos para Deus. Por isso, ele vai atingir a raça humana para se vingar daquela tragédia que ele viveu lá, no reino dos céus. Esse é o segredo que você precisa saber, para você não embarcar nesses desejos e nessas vontades e nessa ilusão que Satanás coloca na sua mente. Ele foi destruído, a imagem dele hoje é outra, ele não tem mais aquela beleza que ele tanto se orgulhava. Mas Luz, ele tem todo esse poder, ele tem. Ele tem porque ele foi criado assim, a personalidade dele era assim. Ele não era onisciente, onipresente, onipotente igual a Deus, mas ele tem muito poder. Esse poder Deus não tirou, porque faz parte da criação dele, da personalidade dele, de como ele foi criado. Você se formou em alguma coisa, você tem aquela sabedoria, vai tomar conta de um cargo ali. Você foi formado para aquilo, para fazer aquilo, naquele trabalho. Só que aí você cometeu um erro absurdo e o teu chefe vai lá e te demite. Você saiu daquele cargo, mas a sua sabedoria foi com você. E assim foi Satanás. Ele saiu daquele cargo, ele foi expulso do céu, mas ele é poderoso, ele tem poder. Não tanto quanto Deus.
Deus expulsou ele de lá e ele foi direto fazer Adão e Eva pecar contra Deus. Tirar o benefício que Deus tinha colocado, que era a imortalidade de Eva e Adão. Fez eles perderem isso. Por quê? Qual era o intuito de Satanás? Era fazer Adão e Eva perder isso? Era atingir Adão e Eva? Não. Ele sabia que se Adão e Eva perdessem a imortalidade, eles iam ser separados de Deus. Porque eles não iam para o reino, eles iam para o inferno. Você está entendendo? Isso Satanás queria. Satanás queria causar frustração na criação de Deus, no coração de Deus. Tristeza. Entendeu? Satanás, o plano dele não era atingir a humanidade, era atingir a Deus, que tinha criado a humanidade, que tinha orgulho de ter criado a humanidade, que se sentiu feliz em criar o homem. Criou o homem com todo carinho, com as próprias mãos dele. Soprou o espírito dele no homem. E Satanás queria destruir isso. Separar esse homem de Deus. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Através da indução da mente da Eva. Ele pegou uma verdade e ele deturpou essa verdade. E quando Eva estava com os desejos dela aguçados em conhecer, em saber como é que era, ele, plantou aquela certeza que Deus deu contra os planos de Deus. E hoje em dia ele faz isso. Ele quer que você peque, ele quer que você se rebele, ele quer que você desagrade a Deus todos os dias para te separar de Deus eternamente. É isso que Satanás fez naquele jardim. Ele é o autor do pecado e ele é o autor da morte. Ele não queria que você chegasse a esse nível que Deus criou para você. Ele não queria que nós tivéssemos essa vida eterna e nós conhecêssemos o bem e o mal. E Deus, após efetuar as consequências do pecado, que era o castigo, Deus tinha que fazer isso, porque Deus é justo. Deus fez com as próprias mãos as túnicas de pele e colocou sobre Adão e Eva. Olha o carinho ainda de Deus com Adão e Eva, com a humanidade. Cobriu Adão, cobriu a Eva e disse aquelas consequências, que são os castigos, que até a terra teve por causa de Satanás. Deus tirou eles todos do jardim. Ele quis se vingar disso. Mas ele não parou só aqui. Ele quer fazer você quebrar todas as regras todos os dias, para quando você sair desse plano aqui, dessa terra, porque aqui é uma vida, mas ela vai continuar depois disso. Ele quer que você esteja lá no inferno, junto com os anjos caídos e ele. Ele vai ser destruído e ele vai ser lançado no lago de fogo e ele vai ser castigado eternamente. E isso ele quer para você. E isso ele quer para mim. Se nós não vigiarmos. Porque nós temos em nós a morte eterna já. O nosso castigo foi esse. Vamos morrer eternamente. Até ali no jardim a morte ela não existia. Satanás criou a morte ali. Porque Deus disse, certamente morrerás.
ele pegou isso e usou contra Deus. Ele criou a morte ali. Então eles vão morrer? Vão, então tá bom. Eu vou fazer eles comer essa fruta. Eu vou fazer eles desobedecer essa ordem. E aí ele criou a morte. O homem se tornou um ser morto espiritualmente. E nós, a geração desse homem, também estamos nessa situação de morte espiritualmente. Eu sou, você também é. Se nós continuarmos a desobedecer. Teve o primeiro homicídio de Caim e Abel, os filhos de Noé. Por que ele criou esse homicídio aqui? Ele induziu Caim a matar o irmão dele. Por quê? Porque daí ia chegar até nós essa morte. Como a morte já estava dentro de nós, ela ia sair para fora. Nós íamos matar o nosso semelhante. E com isso, se esse nosso semelhante não estivesse preparado, ele ia parar lá. E assim ele ia ceifando e levando para o inferno. Está entendendo a sabedoria? É essa. Satanás, ele não está nem aí para você, nem para mim, nem para a humanidade. O que ele quer é frustrar os planos de Deus. É se vingar por ele não ter construído o céu que ele queria para ele, o reino que ele queria para ele, acima do reino de Deus. E ter mais poder do que Deus, dominar a humanidade, dominar o reino de Deus, dominar os anjos. Ele foi frustrado. Começou com uma coisinha de nada aqui no Éden. E do Éden ele foi enraizando o veneno dele até hoje. Ele faz o homem sacrificar o próprio homem a ele. Você vai ter o quê? O pecado da morte, do sacrifício que você fez, e o pecado de sacrificar a ele como o seu Deus. Porque os adoradores, os satanistas, eles sacrificam vidas. Cabe a mim e a você estar anulando esse veredito que Satanás colocou na nossa vida de estar mortos espiritualmente. Que a morte entrou através de um homem, que foi através de Adão e Eva. A morte entrou através desse homem. E Deus criou um plano para nos tirar dessa realidade. O que ele fez? Jesus era o único filho dele. E Jesus se tornou humano. Deus colocou Jesus na barriga de uma humana para que ele viesse como um humano. Ela deu a luz a Jesus e Jesus foi sacrificado. Jesus, ele veio e ele levou sobre si todos os nossos pecados, desde lá do Éden. Para quê? Para que esse plano de Satanás fosse revertido. Porque se a gente aceitasse esse plano de Deus, através de Jesus, esse plano de Satanás era anulado na nossa vida. Nós não estaríamos mais mortos, nós ganharíamos a vida. Jesus nos daria a vida eterna. Nós poderíamos morrer e ir morar com Deus no reino dos céus. Você está entendendo o plano de Deus para a sua vida? Você está entendendo a sabedoria de Deus para a sua vida hoje? Deus, ele criou esse plano, ele nos deu Jesus. Jesus é aquela ponte para a vida eterna. Você está aqui na morte eterna. Se você quiser passar, você precisa aceitar
esse plano. Você precisa aceitar esse sacrifício na sua vida. Você precisa se render a Jesus, se lavar no sangue dele. Ele foi o Cordeiro de Deus em sacrifício por todos nós, para que nós tenhamos vida, para que seja anulado aquele plano de Satanás. E Satanás está mais irado ainda, porque Deus conseguiu criar esse plano. Porque Jesus suportou, porque Jesus veio em carne, por isso que ele nasceu de mulher. Ele veio em carne, ele sofreu tudo em carne. E a prova era ele suportar. Por isso, Satanás pegou Jesus e levou lá naquele monte e mostrou tudo para ele. Olha, eu te dou tudo isso aqui se você se render, se você se ajoelhar e me adorar. Ele fez isso. Quando Jesus estava em jejum de 40 dias, ele estava fraco, a carne dele estava fraca. Mas Jesus, ele não se rendeu. Ele não se rendeu. Deus, ele deixou ele para sofrer na carne. Tanto é que quando Jesus estava na cruz, ele olhou para o céu e ele disse para Deus: Pai, por que me abandonaste? Você entendeu a dor que Jesus passou ali por você? Para quê? Para quebrar esse plano que Satanás fez lá no jardim do Éden, e Eva caiu na dele. E nós estamos nessa situação debaixo desse castigo, da morte eterna. Eu e você estamos debaixo de morte eterna, se a gente não aderir a esse plano de Jesus. Por isso que ele é nosso Salvador, para nos salvar dessa morte eterna que Satanás colocou em nós no jardim. Você aceitou, ele te lavou, você vai continuar limpo. Porque Satanás, ele está aí. Ele está com o plano dele muito mais aguçado, porque agora a morte, ele faz a pessoa matar aquela outra pessoa que ainda não aceitou a Jesus. Para quê? Para levar ela diretamente para o inferno. Para tirar a humanidade inteira de ir morar com Deus. Tá entendendo? A Bíblia diz que ele anda rugindo como leão para nos tragar. Quer dizer, para nos matar fisicamente, para levar para lá. É um trabalho difícil. Você aceitou a Jesus hoje, você se lavou daquela morte e você continuar limpo. É um trabalho difícil. Você tem que todos os dias matar o seu desejo de muitas coisas, como a Eva. Você tem que todos os dias agradar a Deus, não desobedecer, como a Eva. Até chegar o dia que você vai morrer fisicamente, porque nós vamos passar por essa morte, porque Deus não é homem para que minta, e ele disse lá no jardim que se a Eva comesse ela morreria, então por isso nós morremos. Fisicamente nós morremos e estamos condenados à morte eterna, se não aceitar o sacrifício de Jesus. Deus, ele conseguiu um legado para que a gente não tivesse morte eterna, porque era muito dolorido. Nós morremos fisicamente, isso ele deixou, mas nós podemos não morrer eternamente. Nós temos o sacrifício de Jesus. Cabe a mim e cabe a você aceitar esse sacrifício de Jesus.
Satanás, ele não tá nem aí para nós. Nós somos um joguete na mão dele para se vingar de Deus. Cuidado! Não faça como Eva fez. Satanás aguça tanto o nosso desejo que faz a gente pecar contra Deus. E nós precisamos vigiar. Não fazer como Eva e Adão. Não faça as vontades do diabo. Faça o contrário do que ele quer. Faça a vontade de Deus. Agrade o coração de Deus. Sempre, porque senão certamente morrerás. Mas esse certamente morrerás que Deus diz aqui é para sempre. Agora é para sempre. Se você não se lavar nesse sangue do Cordeiro, que foi o sacrifício, o Cordeiro é Jesus, ele foi morto em sacrifício para esse sangue nos lavar da morte eterna. Se você não aceitar isso na sua vida, e se você não continuar resistindo a Satanás, como diz a Bíblia, resista a Satanás. Resista aos desejos que ele coloca no seu coração. Não agrade a ele, agrade a Deus, porque senão você certamente morrerá. E é morte eterna. Amém. Mas que Deus coloque no seu coração o entendimento sobre essa palavra, o entendimento de tudo que você ouviu aqui, de todos os versículos que eu vou deixar para você ler no rodapé lá no final do vídeo. E o Espírito Santo de Deus que ele soprou em você quando você nasceu, quando ele nos fez lá no jardim, vai fazer você abrir seus olhos. E ele diz que ele é que nos dá força para resistir o diabo. Se você tem um canal que te dá força, procura esse canal todos os dias, que é Deus, que é o Espírito Santo que você tem aí dentro de você. Amém? Que você tenha um ótimo dia e que Deus nos abençoe. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim.